História de Douglas e Melissa, dois mundos que se cruzaram. Douglas Barroso sempre fora o orgulho de seus pais. Filho único de seu Barroso e Dona Milka, cresceu cercado de luxo, mordomias e expectativas. O pai, empresário austero, havia construído um império de imóveis e investimentos. A mãe, elegante e rígida, dedicava-se a manter o sobrenome Barroso respeitado entre os mais ricos da cidade. Desde cedo, Douglas aprendera que carregar aquele nome era uma responsabilidade maior do que qualquer sonho individual. Às vistas de todos, ele tinha tudo: carros importados, viagens internacionais, convites para as festas mais exclusivas, mas por trás do sorriso educado e do terno impecável, havia um vazio. Douglas sentia-se como uma peça em um tabuleiro controlado por outros. Seu destino parecia traçado: expandir os negócios da família, casar-se com uma herdeira de boa linhagem e manter a tradição. A vida, no entanto, raramente segue roteiros pré-estabelecidos. Do outro lado da cidade, em um bairro simples, vivia Melissa. Jovem de olhos brilhantes e mãos calejadas pelo trabalho, sustentava parte da casa junto dos pais, Miguel e Susana. O pai, marceneiro dedicado, lutava contra a saúde frágil e os baixos salários. A mãe, costureira, passava horas diante da máquina, sempre incentivando a filha a sonhar com algo maior. Melissa dividia o tempo entre o trabalho em uma padaria e os estudos noturnos. Ela não tinha joias, vestidos caros ou mansões, mas carregava dentro de si algo que nem o dinheiro de Douglas poderia comprar: uma esperança inabalável. Sonhava em estudar enfermagem, cuidar de pessoas, transformar sua dor em cuidado. Era simples, mas tinha uma força que iluminava qualquer ambiente. O encontro. Foi em uma manhã nublada que seus caminhos se cruzaram. Douglas, cansado da rotina sufocante de reuniões, havia decidido caminhar pelas ruas menos movimentadas da cidade. Sem seguranças, sem carro de luxo, apenas com uma jaqueta comum, buscava sentir-se livre, ainda que por algumas horas. Melissa, por sua vez, corria apressada para entregar uma encomenda da padaria a um cliente exigente. Carregava uma cesta de pães e doces, equilibrando-se com dificuldade no ônibus lotado que a deixou a 2 quadras do destino. A chuva fina começava a cair e ela apertava o passo, quando, distraída, chocou-se contra alguém na esquina. Os pães caíram ao chão. Melissa se abaixou aflita, murmurando desculpas, quando sentiu uma mão estendida. "Deixe-me ajudar", disse Douglas com voz firme, mas gentil. Ao levantar os olhos, Melissa se surpreendeu. Aquele homem não parecia pertencer àquela rua modesta. Costura elegante, olhar profundo, um perfume discreto, mas marcante. Ainda assim, ele se ajoelhava no chão molhado recolhendo pães, como se não se importasse com a sujeira. Desculpe mesmo, senhor", Melissa gaguejou, constrangida. "Foi culpa minha, estou atrasada e..." Douglas sorriu. Um sorriso verdadeiro, que contrastava com os olhares calculistas que ele conhecia nas festas de sociedade. "Atrasada? Então não vou atrapalhar. Mas aceite isso", disse entregando a cesta já remendada. "Talvez nem todos os pães estejam perfeitos, mas o gesto vale mais que o estado deles." Melissa ficou alguns segundos sem saber o que dizer. Não estava acostumado a tanta atenção vinda de um estranho, ainda mais de alguém que parecia pertencer a outro mundo. "Obrigada, de verdade." Ela apertou a cesta contra o peito. "Preciso ir." Douglas apenas assentiu, mas enquanto havia a se afastar, uma estranha sensação tomou conta dele. Não sabia o nome dela, nem de onde vinha, mas algo naquela moça simples o tocara mais do que qualquer elogio em jantares luxuosos. O segundo encontro. O destino caprichoso não demorou a unir novamente suas trajetórias. Dias depois, Douglas acompanhava um evento beneficente organizado por sua mãe. Dona Milka gostava de aparecer como dama da sociedade, patrocinando causas sociais, ainda que muitas vezes fosse apenas fachada. No salão ornamentado, garçons circulavam com bandejas de champanhe e convidados discutiam cifras e investimentos. Entediado, Douglas afastou-se da multidão. Foi então que ouviu uma voz familiar. Melissa, de uniforme simples, estava entre os funcionários contratados para servir os convidados.
Seus olhos se arregalaram ao reconhecer aquele homem elegante, agora em um ambiente completamente diferente do primeiro encontro. Você, ela murmurou, quase deixando a bandeja escorregar. A moça dos pães. Ela ficou vermelha, sem saber se ria ou se fugia. Ali no meio daquele salão de luxo, sentia-se invisível, reduzida a uma funcionária qualquer. Mas o olhar de Douglas era diferente. Ele a via. A partir daquele momento, algo começou a nascer. Entre olhares roubados, breves sorrisos e encontros discretos, Melissa e Douglas descobriram que pertenciam a universos opostos, mas seus corações batiam no mesmo compasso. A primeira conversa verdadeira. No final do evento, Douglas aproximou-se enquanto Melissa recolhia taças vazias. Não quero atrapalhar seu trabalho, mas posso saber seu nome? Ela hesitou. Melissa. Melissa. Ele repetiu como gravar uma palavra preciosa. Eu sou Douglas. Sei quem você é, ela respondeu quase em sussurro. Houve silêncio por alguns instantes. Eles sabiam que aquele diálogo simples carregava algo maior, uma chispa, um começo. Melissa, contudo, foi a primeira a se afastar. Sabia que não devia alimentar ilusões. Gente como ele não se misturava com gente como ela. Mas, ao chegar em casa naquela noite, com os pés doloridos e as mãos ainda cheirando a vinho derramado, seu coração batia acelerado. Douglas, por sua vez, não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, sentia-se ansioso não por uma reunião ou por uma viagem de negócios, mas pelo próximo encontro com uma moça pobre que ousava ser diferente de todas as outras. O amor proibido ainda não tinha nome, mas já havia sido plantado. Encontros secretos. O baile beneficente havia terminado, mas o coração de Douglas permanecia inquieto. O nome de Melissa ecoava em sua mente como uma melodia que não queria cessar. Ele, acostumado a lidar com cifras milionárias e decisões empresariais, agora se via desarmado diante da simplicidade daquela jovem. Não sabia explicar o motivo, mas precisava revê-la. Melissa, por outro lado, esforçava-se para sufocar o que sentia. Dizia a si mesma que aquilo era apenas um encontro passageiro. Que homens como Douglas jamais olhariam para alguém como ela. Ainda assim, quando lembrava do modo como ele a chamara pelo nome, sentia o coração disparar. Não fora apenas curiosidade, havia ternura em sua voz. O primeiro encontro às escondidas. Dias depois, o destino, ou quem sabe a insistência do próprio Douglas, tratou de aproximá-los novamente. Ele conseguiu, com alguma discrição, descobrir onde Melissa trabalhava. Apareceu na padaria em uma manhã chuvosa, sem terno, apenas com uma jaqueta simples, tentando parecer um homem comum. Melissa quase deixou a bandeja cair quando o viu entrar. Aproximou-se com cautela, ainda incrédula. "O que você está fazendo aqui?" perguntou em voz baixa, como se tivesse medo de que alguém escutasse. "Vim ver você." A resposta foi direta, sem rodeios. Ela corou, desviando o olhar. "Douglas, isso não é uma boa ideia." "Talvez não seja, mas é o que eu quero." Ele sorriu de um jeito que desmontava qualquer resistência. "Posso, pelo menos, tomar um café?" Melissa cedeu. Serviu-lhe uma xícara fumegante e, enquanto fingia arrumar o balcão, trocava olhares tímidos com ele. Para os clientes, era apenas mais um freguês. Para ela, era como se o mundo inteiro estivesse parado, observando aquele momento. Ao sair, Douglas deixou um bilhete dobrado sobre a mesa. Melissa encontrou-o depois de recolher as xícaras. "Hoje à noite, no banco da praça em frente à igreja. Quero ouvir sua voz sem pressa." O coração dela quase saiu pela boca. Lutou consigo mesma durante horas, mas à noite, como que atraída por uma força invisível, caminhou até a praça. A noite da praça. A praça estava quase deserta, iluminada por alguns postes antigos. Douglas esperava sentado no banco de madeira, com as mãos entrelaçadas. Quando a viu, levantou-se de imediato.
Achei que não viria. Também achei, mas aqui estou. Eles caminharam lado a lado conversando sobre coisas simples. Infância, sonhos, memórias. Douglas contou que se sentia sufocado pelo peso do sobrenome, que muitas vezes desejava ser apenas um homem comum. Melissa falou sobre sua vontade de cursar enfermagem, mas também sobre os obstáculos financeiros. Você não imagina como é bom falar com alguém que não espera nada de mim, disse Douglas, parando diante dela. Você me vê como um homem, não como uma fortuna. Melissa engoliu seco. E você me vê como uma mulher, não como uma pobre coitada. Isso já significa muito. A tensão entre eles era palpável. Douglas, num gesto hesitante, segurou a mão dela. Melissa não recuou. Foi o primeiro toque de muitos. O crescimento do amor. A partir daquela noite, os encontros tornaram-se frequentes. Melissa inventava desculpas para os pais, dizendo que estudava até mais tarde. Douglas, por sua vez, escapava dos compromissos da alta sociedade sempre que podia. Reuniam-se em lugares simples, a pracinha, o mirante da cidade, uma lanchonete discreta. Douglas se encantava com a capacidade de Melissa de se maravilhar com as coisas pequenas, um pôr do sol, uma música tocada por um artista de rua, o cheiro de café fresco. Para Melissa, cada instante com ele era uma mistura de sonho e medo. Sabia que se descobrissem, a rejeição seria imediata. Ainda assim, não conseguia evitar. O coração já tinha feito sua escolha. O primeiro beijo. Foi numa tarde no mirante. O vento soprava forte, espalhando os cabelos de Melissa sobre o rosto. Douglas, sem pensar, afastou uma mecha com delicadeza. Seus olhos se encontraram e o tempo pareceu parar. Não posso, murmurou ela, embora seus lábios dissessem o contrário. Então, não diga nada, respondeu ele, aproximando-se. O beijo aconteceu devagar, carregado de hesitação, mas também de entrega. Um beijo que não era apenas desejo, mas promessa. A promessa de que, mesmo em mundos diferentes, seus corações batiam juntos. Melissa recuou logo depois, assustada. Isso é loucura, Douglas. Se alguém descobrir... Então, que descubram, retrucou ele decidido. Eu não tenho medo de lutar por você. Mas ela tinha. As primeiras sombras. O romance secreto continuou, mas logo começaram as sombras. Em um dos encontros, Melissa percebeu uma senhora observando-os de longe. Era uma vizinha fofoqueira, conhecida por espalhar histórias pelo bairro. O medo de que a notícia chegasse aos pais a deixou inquieta. Douglas também começou a sentir a pressão. Sua mãe, Dona Milka, já desconfiava das ausências do filho e o cobrava insistentemente. Você tem responsabilidades, Douglas. As palavras dela ecoavam como chicote. Você precisa estar ao lado de pessoas do seu nível. Ele fingia concordar, mas no fundo sabia que já não podia voltar atrás. Melissa fazia parte dele. O segredo cada vez mais difícil. Em um dos encontros na praça, Melissa não conseguiu conter as lágrimas. Não sei quanto tempo consigo viver assim, Douglas. Sempre com medo, sempre me escondendo. Meus pais acreditam que estou estudando, mas se descobrirem... Então, vamos enfrentar juntos? Se eles não entendem agora, entenderão depois. Melissa sacudiu a cabeça. Você não entende. O mundo deles não aceita o mundo do meu. Eles nunca vão aprovar. Douglas a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Então, que me deserdem, que me rejeitem. Prefiro viver uma vida simples ao seu lado do que uma vida vazia em um palácio. As palavras dele eram belíssimas, mas Melissa sabia que a realidade seria cruel. E ainda assim, o coração dela já não podia negar. Estava completamente apaixonada. O peso do mundo contra o amor. Os encontros secretos de Douglas e Melissa já não eram tão secretos.
O destino, sempre implacável, encontrava maneiras de lançar sombras sobre aquele amor nascente. O que antes era um refúgio de felicidade começava a se transformar em uma corda bamba, prestes a arrebentar. A descoberta dos pais. Numa tarde chuvosa, Melissa voltava para casa depois de se encontrar com Douglas na praça. Seus olhos ainda brilhavam com as lembranças de beijos e juras sussurradas. Ao entrar em casa, encontrou Miguel e Susana à mesa da cozinha, ambos com expressões sérias. "Aonde você esteve, Melissa?" perguntou Miguel, a voz firme. Ela engoliu em seco. Estava acostumada a inventar desculpas, mas naquela noite o olhar do pai era diferente, penetrante. Eu estava estudando na biblioteca, pai." Miguel bateu com a mão na mesa. "Não minta para mim. Já sabemos. A vizinha nos contou que você anda se encontrando com aquele Barroso." O nome caiu como uma sentença. Melissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Susana, com lágrimas nos olhos, completou: "Minha filha, isso não vai dar certo. Gente como eles não se mistura com gente como nós. Você só vai sair machucada." Melissa tentou argumentar, mas as palavras não saíam. O coração apertava entre a fidelidade aos pais e a verdade de seus sentimentos. A reação de Dona Milka e seu Barroso. Enquanto isso, na mansão dos Barroso, Douglas enfrentava seu próprio campo de batalha. Dona Milka havia recebido rumores de que o filho andava misturado com uma moça pobre. "É verdade, Douglas?" perguntou ela, a voz carregada de veneno. "Está se envolvendo com uma tal de Melissa?" Douglas, cansado das máscaras, respondeu sem hesitar: "Sim, mãe, estou." O silêncio que se seguiu foi cortado pela explosão de seu Barroso. "Você enlouqueceu, rapaz. Passamos a vida inteira construindo este império e você vai jogá-lo no lixo por causa de uma garota qualquer?" "Ela não é uma garota qualquer, pai." A voz de Douglas tremia de indignação. "Ela me enxerga de verdade. Com ela, eu sou Douglas, não o sobrenome Barroso." Dona Milka ergueu o queixo com arrogância. "Se continuar com essa loucura, esqueça sua herança, esqueça o império. Você será um ninguém." Douglas respirou fundo e disse: "Então que seja. Prefiro ser um ninguém com Melissa do que um Barroso sem alma." O peso da pressão. Os dias seguintes foram sufocantes. Miguel e Susana imploravam para que Melissa desistisse. Seu Barroso e Dona Milka ameaçavam Douglas com cortes, humilhações e até um casamento arranjado com a filha de um empresário aliado. Melissa chorava sozinha à noite, abraçada ao travesseiro. Sabia que amava Douglas, mas também sabia o quanto a vida poderia se tornar cruel. E se ele desistisse dela depois de perder tudo? E se o amor não fosse suficiente? Douglas, por sua vez, enfrentava a solidão da mansão. Amigos da alta sociedade o aconselhavam a abrir os olhos, a não destruir o futuro por uma paixão passageira. Mas ele já não podia imaginar a vida sem Melissa. O encontro dramático. Certa noite, incapazes de suportar a distância e as pressões, Douglas e Melissa se encontraram no mirante, o lugar onde haviam trocado o primeiro beijo. A lua cheia iluminava seus rostos cansados. Melissa caiu em prantos. "Douglas, eu não sei se consigo continuar. Meus pais não param de dizer que isso é impossível. Eles acham que eu vou acabar com a sua vida." Douglas segurou o rosto dela com as duas mãos firme. "Olhe para mim, Melissa. O que eu sinto por você não é capricho, não é rebeldia. É amor. Você é a única pessoa que me enxerga de verdade." "Mas e se não for suficiente?" ela sussurrou. "E se o peso do mundo esmagar a gente?" Douglas se aproximou, quase implorando. "Então vamos deixar o mundo lá fora. Vamos viver a nossa história. Eu não preciso da fortuna deles, Melissa. Eu só preciso de você." Foi nesse momento que ela percebeu que, apesar de todo o medo, não poderia abrir mão daquele amor. O confronto final. Dias depois, Douglas tomou a decisão que mudaria tudo. Reuniu seus pais na sala principal da mansão. Vestia-se simples, sem terno,
sem gravata, apenas o homem que queria ser. Mãe, pai, eu amo Melissa, e se isso significa perder tudo o que vocês construíram, então eu aceito. Seu Barroso levantou-se furioso. Você não sabe o que está dizendo, moleque. Vai viver de quê? Vai trocar iates por ônibus, mansões por cortiços? Douglas não recuou. Vou viver de amor, algo que o dinheiro de vocês nunca me deu. Dona Milka quase desmaiou, mas, pela primeira vez, Douglas se sentia livre. Ao mesmo tempo, Melissa enfrentava Miguel e Susana. Entre lágrimas, declarou: Eu amo Douglas, e sei que vocês têm medo de me ver sofrer, mas eu prefiro arriscar o coração a viver uma vida sem amor. Miguel, homem de poucas palavras, respirou fundo e, pela primeira vez, não conseguiu responder. O clímax! Com o coração decidido, Douglas foi até a casa simples de Melissa. De joelhos, diante dela e de seus pais, declarou: Não tenho mais nada a oferecer além de mim mesmo, mas se aceitar, Melissa, quero passar o resto da vida ao seu lado. A cena era de arrepiar. Susana chorava, Miguel mantinha o semblante duro, mas os olhos marejados revelavam que algo nele havia mudado. Melissa, com lágrimas escorrendo, segurou as mãos de Douglas. Eu aceito, Douglas. Aceito porque o que sinto por você vale mais do que qualquer riqueza. Naquele instante, os dois sabiam que ainda havia um caminho difícil pela frente, mas o amor havia vencido o medo. O amor que venceu o mundo. O silêncio que seguiu a declaração de Douglas parecia eterno. Na pequena sala da casa de Miguel e Susana, todos os olhares estavam fixos naquele homem que, dias atrás, representava apenas riqueza inalcançável e arrogância distante. Agora ele estava ali, ajoelhado, despido de títulos, de herança, de fortuna, apenas um homem diante da mulher que amava. Miguel pigarreou, tentando manter a postura. Você tem noção do que está fazendo, rapaz? Está disposto a abrir mão de tudo por ela? Douglas ergueu o olhar firme. Não estou abrindo mão, senhor Miguel. Estou ganhando a chance de viver uma vida de verdade ao lado da pessoa que amo. Susana, com lágrimas nos olhos, apertou a mão da filha. Sabia que, por mais difícil que fosse, aquele amor não era passageiro. Não era capricho. Era algo forte, profundo, maior do que qualquer medo. A primeira vitória. Nos dias que se seguiram, a decisão de Douglas correu como fogo pela sociedade. Jornais, colunas sociais e vizinhos falavam da queda do herdeiro Barroso. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ele não se abalou. Começou a ajudar Miguel na marcenaria, aprendendo com humildade o ofício. Melissa, orgulhosa, via nele não o milionário, mas o homem disposto a recomeçar do zero. As dificuldades eram reais, contas apertadas, olhares de desprezo e portas que se fechavam. Mas cada gesto de carinho entre eles era um lembrete de que haviam escolhido juntos. Douglas acordava cedo para carregar madeira, enquanto Melissa continuava na padaria e cuidava dos estudos à noite. Havia cansaço, havia suor, mas havia também risadas nas pequenas coisas, como o café simples feito por Susana ou o pão fresco que compartilhavam ao fim do dia. A virada. O que ninguém esperava era que a coragem de Douglas inspiraria respeito. Clientes da marcenaria, impressionados com a dedicação do ex-milionário, passaram a encomendar mais serviços. Miguel, antes desconfiado, começou a ver no genro não apenas um apaixonado, mas um homem de caráter. Certa manhã, enquanto lixava uma peça de madeira, Miguel disse em tom grave: Douglas, você provou que não está aqui por capricho. Está aqui porque ama minha filha. Eu não posso mais negar isso. Douglas sorriu. Com os olhos marejados,
Foi a primeira aprovação vinda do pai de Melissa, e aquilo valia mais do que qualquer herança perdida. O desespero de Dona Milka. Do outro lado, na mansão, Dona Milka definhava de raiva. Não aceitava ver o filho renunciando ao nome Barroso. Tentou de tudo. Chantagens, lágrimas, até a ameaça de apagá-lo dos documentos da família. Mas seu Barroso, embora rígido, começava a se calar. No fundo, via na atitude do filho algo que ele mesmo havia perdido no caminho: coragem para amar sem medir consequências. Deixe-o, Milka, disse certa noite, cansado. Ele escolheu, e de certo modo admiro isso. Ela chorou, não de dor, mas de orgulho ferido. O pedido oficial. Meses depois, Douglas reuniu as duas famílias em um jantar simples na casa de Miguel e Susana. O ambiente era humilde, mas carregado de emoção. De pé, diante de todos, ele segurou a mão de Melissa. Eu não tenho mais mansões para oferecer, nem heranças, mas tenho meu coração, minha vida inteira. Melissa, você aceita se casar comigo? A resposta dela foi imediata, entre lágrimas e sorrisos. Sim, 1000 vezes sim! Miguel e Susana se levantaram, abraçando a filha. Até seu Barroso, que havia sido convidado de última hora, levantou-se e apertou a mão do filho com firmeza. Não havia palavras, mas naquele gesto havia aceitação. Dona Milka, embora contrafeita, não pôde resistir ao brilho de felicidade nos olhos de Douglas. O casamento. O casamento aconteceu na pequena igreja do bairro de Melissa. Não houve luxo, nem convidados da alta sociedade. Houve flores simples, bancos de madeira e lágrimas sinceras. Melissa entrou com um vestido costurado pela mãe, enquanto Douglas esperava no altar, de terno simples, mas com o coração cheio de orgulho. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. Cada detalhe, o caminho de pétalas, a música tocada por amigos, o sorriso tímido de Susana, transformava o momento em algo eterno. Douglas, ao segurar a mão de Melissa, sentiu que nada jamais poderia separar aqueles dois corações. Quando disseram sim, os aplausos ecoaram não como formalidade, mas como vitória. O beijo selou não apenas uma união, mas a prova de que o amor verdadeiro pode enfrentar e vencer qualquer barreira. O amor verdadeiro, aquele que enfrenta a tempestade de frente, havia vencido. Cada obstáculo, cada lágrima e cada medo transformaram-se em força. Eles tinham provado para si mesmos e para o mundo que amar é a maior coragem de todas.